Olá, alunas e alunos! O tema da aula de hoje é Machado de Assis e o romance Quincas Borba. Didaticamente, a literatura machadiana é dividida em duas grandes fases. A primeira delas, que compreende as décadas de 1860 e 1870, é chamada de fase romântica. Nos romances, o que predomina é a típica estrutura folhetinesca do romantismo. São narrativas cujo objetivo é provocar sempre surpresa e emoção. E como todo folhetim sentimental romântico, a intenção evidente é divertir e moralizar. No entanto, já nesses primeiros romances do Machado de Assis, ele demonstra uma preocupação muito grande com a questão da ascensão social. Essas histórias, ainda que tenham como tema central o amor, sempre envolvem o dinheiro, a família e o casamento. Compreendem os romances dessa primeira fase romântica. Os romances Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Iaiá Garcia. Para a gente entender o lugar do Machado de Assis na história da literatura brasileira, vamos ler um fragmento de um ensaio que ele publica em 1873, intitulado Notícia da Atual Literatura Brasileira, Instinto de Nacionalidade. Esse ensaio ele é muito bacana porque o Machado ele escreve esse texto para ser publicado nos Estados Unidos, ou seja, para quem não conhecia a nossa literatura. E o que ele faz aqui? Um balanço crítico do que se produzia no Brasil até então. Então ele traça um panorama, ele faz uma fotografia do que nós tínhamos da produção de poesia, da produção de prosa, de conto, de romance e também da nossa produção teatral. E de um certo modo, qual é o teor desse balanço? Ele mostra aquilo que nós fazíamos muito bem, mas ele também mostra nesse ensaio o que faltava à literatura brasileira de então, olhando para o que se produzia fora do Brasil. Então, ele não só mostra os buracos que a gente tinha nessa estrada da literatura brasileira, mas algo muito interessante. Posteriormente, quando a gente vê aquilo que o Machado publica, de um certo modo, ele como escritor, ele vai preenchendo essas lacunas nesse panorama da nossa produção literária nacional. Então não é aquele cara que somente critica, mas ele também mostra qual é o caminho dessa literatura. Vamos ao texto. O que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo sentimento íntimo que o torne um homem do seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço. Então, olha que interessante. Ele está dizendo para a gente que a literatura nacionalista ela não se faz pela aparência. Não é porque você mostre índio, porque você mostra palmeira, que você mostra sabiá, que você mostre mata, que você mostre um pôr do sol, que isso faz do teu texto nacionalista. Não é aquilo que a gente via muito de maneira típica na literatura indianista brasileira, esse chamado nacionalismo de aparência. Ele vai chamar a atenção a um outro tipo de nacionalismo, um nacionalismo de essência. Como que você faz uma literatura nacionalista? Você tem de mostrar os valores morais, os valores sociais desse povo. E você tem que mostrar também os problemas. Você tem de mostrar as contradições. Então, ele está dando para a gente uma nova possibilidade de construir essa literatura eminentemente nacional. É nesse sentido que a gente vai interpretar o chamado universalismo machadiano,
Porque ele localiza todos os seus romances no Rio de Janeiro, ou seja, uma espacialidade local. No entanto, os temas que o Machado de Assis discutem não apenas representam a nossa realidade política, humana e social brasileira, mas também extrapola, transcende, ele discute temas universais. A segunda fase do Machado de Assis é chamada de fase realista ou de maturidade, porque é nesse momento que ele alcança a excelência estilística e de composição. São romances em que as soluções sentimentais folhetinescas absolutamente desaparecem. E o que aparece como tema nessa literatura? A falsidade da vida depois do casamento, o tema do adultério e também um certo pessimismo filosófico em relação ao comportamento humano, em que predominam nas personagens a chamada ética do interesse. São romances dessa segunda fase: As Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. O ano de 1881 e a publicação das Memórias Póstumas de Brás Cubas são bastante importantes na história da literatura brasileira. Primeiramente, porque a publicação desse livro inaugura o realismo no Brasil. Então, é um divisor de águas. Antes das Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos a literatura do romantismo. A partir das Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos o realismo no Brasil. Também, esse livro é importante por ser o primeiro livro da fase realista do Machado de Assis. E também constitui o primeiro romance moderno brasileiro. Essa autobiografia do Brás Cubas, esse narrador protagonista, que é um representante da elite senhorial brasileira do século XIX, é também um autor defunto. Aliás, ele corrige, ele diz que ele é um defunto autor. E nesse livro, algo surpreendente, um morto, cansado da eternidade, resolve escrever suas memórias póstumas e mostrar para o mundo dos vivos a sua real personalidade e mostrar como funciona a sociedade brasileira. Vamos ler agora a dedicatória de Brás Cubas. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico, como saudosa lembrança, estas memórias póstumas. Mistura de humor e morbidez. Mistura de galhofa e melancolia. Humor feita com a desgraça humana. E aí fica para o leitor a tarefa de interpretar. É uma dedicatória ou é um epitáfio, uma inscrição tumular? Pela primeira vez na literatura brasileira, nós tínhamos uma obra que não trazia uma mensagem simples e clara sobre o sentido da narrativa. Era necessário que o leitor, a partir de uma postura crítica, participasse ativamente na interpretação do significado da narrativa. Uma característica que é típica dos romances modernos na literatura universal. Um exemplo da atitude crítica e do realismo machadiano a gente vê no capítulo 11 das Memórias Póstumas. O menino é pai do homem. Desde os 5 anos, merecera eu a alcunha de menino diabo. E verdadeiramente não era outra coisa,
foi dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava porque me negaram uma colher de doce de coco que estava fazendo. E não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho e, não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava que estragara o doce por pirraça, e eu tinha apenas 6 anos. Prudêncio, o moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio. Eu trepava-lhe ao dorso com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado, e ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou quando muito ai, nhonhô, ao que eu retorquia: cala a boca, besta! Então, o que nós temos aqui? Primeiro, um narrador em primeira pessoa que não vai criar uma imagem idealizada, uma imagem positiva, uma imagem heróica de si mesmo. Então, nós temos como protagonista um antimodelo do herói romântico, um narrador em primeira pessoa que, pela primeira vez na literatura brasileira, estava mostrando uma imagem crua do que era um cidadão da elite brasileira senhorial do Segundo Reinado. Quando nós pegamos a iconografia da época, nós vemos o quanto a literatura machadiana mostrava a realidade social brasileira. Essa é uma foto do início do Brasil República, do início da década de 1890, e mostra a crueldade dessa assimetria social e a violência da escravidão, herdada aí nos primeiros momentos do Brasil República. Então, a literatura machadiana, para além de criar uma visão idealizada de Brasil, ou seja, um nacionalismo de aparência, ela está mostrando o Brasil em toda a sua crueza, sem qualquer tipo de sentimentalismo ou concessão. O que nós constatamos nessa literatura moderna brasileira é a denúncia, é o registro das assimetrias sociais, das desigualdades e violências, que muitas delas permanecem inalteradas apesar do tempo. Qual a grande denúncia da elite brasileira nessa literatura machadiana? É uma profunda contradição. É uma elite que é moderna nos ideais, ela é moderna na aparência, no entanto, permanece arcaica nas práticas e nos costumes. Um exemplo dessa visão moderna da elite brasileira é o discurso do liberalismo. No entanto, a continuidade, a manutenção da escravidão mostra o seu arcaísmo, o seu atraso. Vamos resumir agora as principais características dessa literatura machadiana da maturidade. Narrativa antirromântica, texto literário como documento social, a assimetria social, patrimonialismo e patriarcalismo, subcidadania, dependentes e agregados, a hipocrisia social, a atitude de dissimulação e a ética do interesse. Vale bastante a pena você dar uma busca na internet nesses temas que estão aparecendo nesse slide, tá bom? Aqui nós temos duas representações do Machado de Assis a partir de uma mesma imagem.
É interessante que o caráter moderno e revolucionário da literatura do Machado de Assis não se reflete propriamente na sua imagem. Quando nós pegamos essa foto na sua versão do século XIX e essa mesma foto na sua versão do século XXI, nós vemos numa imagem um Machado de Assis branco e na outra um Machado de Assis mulato. Qual a razão da diferença entre essas duas imagens? A da esquerda mostra claramente que a época do Machado de Assis tinha valores eugenistas, ou seja, de seleção natural, acreditava-se em raças superiores e raças inferiores. Então, uma visão embranquecida do Machado de Assis. Hoje, a partir de uma busca de verdade, de realismo histórico e cultural, a gente devolve a mulatice do mais importante escritor brasileiro à sua real identidade. Algumas das características machadianas que vamos encontrar no romance Quincas Borba são o estilo enxuto, capítulos curtos, de linguagem muito viva e dinâmica, o emprego da metalinguagem, o uso da digressão, o pessimismo filosófico, a ironia e o sarcasmo, o psicologismo, ou seja, a investigação interior das personagens, e a obra aberta, ou seja, que pede a capacidade de interpretação e de construção de sentido do leitor.